ressaltar aqui alguns pontos, mais da prática mesmo, né? Aqui não tem muito mistério, né? Tem protocolo do Ministério da Saúde, então o que a gente segue são essas recomendações, é uma coisa bem prática mesmo do dia a dia. E aí aqui mais para a gente fazer um alinhamento mesmo e relembrar alguns pontos que às vezes no nosso dia a dia geram dúvida e para a gente ver se fica um pouco mais dinâmico também essa avaliação do paciente que teve o acidente antirrábico, tá? Se vocês quiserem interromper no meio da apresentação, só levantar a mão, tá? Que a gente conversa por aqui. E podem fazer dúvidas, fiquem à vontade para fazer alguma consideração ou tirar dúvidas, tá? Então, só uma introdução bem breve, só para a gente falar um pouquinho da importância e da epidemiologia da raiva no Brasil, né, no mundo. A raiva é uma zoonose viral e ela causa um quadro clínico grave que tem uma manifestação por encefalite, que é uma encefalite rapidamente progressiva e que tem alta letalidade. No Brasil, a gente só tem 2 casos de sobreviventes à raiva humana. Então, a gente sabe que é uma doença prevenível e que tem alta letalidade. E a melhor forma e a forma mais eficaz da gente prevenir é com a vacinação, tanto dos animais, como com a profilaxia pré e pós-exposição. Tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a pós-exposição, né? E nos casos de reexposição e desses pacientes que fizeram pré-exposição, mas a gente não vai focar nas pré-exposições, nas indicações e afins, porque isso a gente faz nos centros de imunobiológicos, tá? Aqui em Divinópolis, em Divinópolis a gente tem, inclusive, esse serviço, tá bom? Eu acho que em algum dos slides eu coloquei o endereço. Se vocês conhecerem alguém, vocês podem comentar com a pessoa dessas indicações também. Então, é uma doença prevenível e a gente tem que ela é transmitida por mamíferos. Então, só aqui a gente já faz um delineamento aí das fontes, né, que a gente tem que considerar quando a gente tem um acidente antirrábico. Então, o vírus ele penetra no organismo através da inoculação direta, ou a partir de mucosas, ou da própria pele, né? E atinge o sistema nervoso periférico e vai até o sistema nervoso central e causa essa disseminação aí, essa encefalite progressiva. Aqui, só para ilustrar, né? A gente tem o ciclo rural da raiva, o ciclo urbano, o ciclo terrestre silvestre e o ciclo silvestre aéreo. No aéreo, a gente tem o principal reservatório, que é o morcego. Os animais silvestres, né, são do ciclo silvestre. Cão e gato incluem aí o ciclo urbano e o ciclo rural, os animais bovinos e de interesse econômico. E aí o homem aqui no meio do caminho, sendo afetado através desses acidentes. E desde 2000 até junho de 2026, a gente viu que houve uma mudança significativa no perfil da raiva, né? Que a gente anteriormente a gente tinha um ciclo urbano muito evidente, onde a gente tinha os principais reservatórios, os cães e gatos. Mas com o advento da imunização desses animais, a gente teve uma mudança nesse perfil. E agora o que predomina é o ciclo silvestre, tá? Tanto o silvestre aéreo quanto o silvestre terrestre. E além disso, o ciclo rural também ele tem predominado também. Os últimos casos de raiva transmitidos por cães, eles ocorreram só em 2013 e 2015. Então, depois disso, a gente não teve mais casos confirmados de transmissão por cães. E a gente está tendo esse aumento da fonte de transmissão silvestre, e aí o principal causador, nosso principal reservatório é o morcego. Aqui só para ilustrar um pouquinho essa mudança no perfil e a queda, né, dos casos de transmissão de raiva que a gente teve principalmente com a iniciativa da imunização desses animais. Então, a gente reduziu drasticamente os casos em humanos e nesse contexto a gente teve também a introdução das profilaxias pós-exposição, né? E agora a gente vai começar a falar um pouquinho mais dos protocolos. Os protocolos atuais, eles seguem as notas técnicas tanto do Estado de Minas quanto do nacional, né? E eles falam tanto da pós, da reexposição e da pré-exposição. A pré-exposição, ela é indicada para aqueles profissionais que trabalham na captura, em laboratório, profissionais de turismo, em alguns cenários onde o turismo é em áreas remotas e tem difícil acesso, né, à profilaxia pós.
Então, tem cenários bem específicos, e principalmente no cenário da veterinária e desses profissionais, tanto rurais quanto de animais domésticos, em que a gente indica a profilaxia pré-exposição. Essa avaliação em Divinópolis ela é feita no Centro de Imunobiológicos, e a gente pode fazer o encaminhamento desses pacientes se por acaso eles procurarem a UPA. A gente não faz esse atendimento na UPA, tá? Na UPA a gente vai tratar só do cenário de pós-exposição e de reexposição. Então, a gente vai começar a falar agora em si, né, da PEP, nos casos da profilaxia, quando a gente tem um acidente com animal de potencial para transmissão da raiva. Então, a avaliação inicial desses casos, gente, ela deve ir desde a data desse acidente, mas aqui tem uma ponderação importante, porque a gente tem a raiva, ela tem uma janela, um período de incubação que é muito variável. Ela geralmente a incubação é de 2 a 3 semanas para causar a doença no homem, mas a gente pode ter um período de incubação que vai até mais de 1 ano. Então, quando a gente fala da data do acidente, é só para documentação, porque ela não vai limitar a indicação da profilaxia. Isso é muito importante vocês entenderem. Quando eu falo que teve um acidente hoje, se o paciente procura a UPA 1 mês depois, 6 meses depois, 12 meses depois, e ele tinha indicação definida pelo tipo de acidente e animal agressor na data que ele teve o acidente, ele tem indicação, ele vai receber independente dessa janela entre o acidente e o tempo que ele foi avaliado, por causa desse período de incubação muito variável que a gente tem da raiva e da alta letalidade. Então, a data do acidente ela é para documentar, mas ela não é para limitar a indicação da profilaxia. Além disso, é importante a gente ver com o paciente as comorbidades, né? Se é um paciente que tem alguma questão de saúde que vai justificar um atendimento especial ou uma indicação especial aí, às vezes, do soro e da imunoglobulina, não só pelo tipo de acidente, e aí, principalmente, entram os imunossupressores e imunomoduladores. E aí a gente vai começar a avaliar o acidente em si, né? Os principais pontos para a gente avaliar é o mecanismo do trauma, o local onde foi esse trauma e o tipo de animal envolvido. E a partir do animal, a gente vai definir se esse animal ele é observável ou não observável. Definir se ele é transmissor da raiva, né? Se ele é potencial transmissor da raiva, então se é um mamífero que tem risco mesmo de transmitir a raiva, e estratificar a gravidade do ferimento. E aí a gente tem a gravidade do ferimento entre leve e grave, e lá em cima a gente avaliou o tipo do mecanismo do trauma. Então, a gente tem mecanismos de contato indireto, os contatos direto com mucosa, com quebra de barreira cutânea, né, que são ferimentos que cortam a pele, e vamos estratificar a gravidade desse ferimento e questionar se o paciente já fez o uso da PEP, aqui vocês me perdoem o erro, anteriormente. E quantas doses ele já recebeu e qual foi a última dose, porque isso vai ser muito importante para a gente definir qual o esquema atual dele, se ele tiver recebido já algum esquema de profilaxia, tá? E lembrando que todo atendimento de acidente, né, com animal potencialmente transmissor da raiva, ele é de notificação compulsória. Então, a gente precisa de preencher a ficha de notificação independente se aquele caso vai receber ou não soro, imunoglobulina, vacina. Todo acidente ele deve ser notificado. E aí, na ficha de notificação, a gente faz toda essa classificação e essa avaliação inicial aqui, que ela tem lá nos campos da notificação. E isso é importante para a vigilância. Então, após a avaliação inicial, nós vamos para os cuidados locais com a ferida, né? E aí a gente tem a lavagem do local com água e sabão. Em uma segunda oportunidade, a gente pode usar os antissépticos, né? E é recomendado que se use. E aí tem os antissépticos que têm ação local contra o vírus da raiva, que é o polvidine, o clorexidine e o álcool iodato. Não é recomendado a sutura. Em situações em que for absolutamente necessário, o que a gente deve fazer é aproximar bordas com pontos espaçados, porque senão a gente torna uma ferida fechada contaminada, né?
E em algumas situações, a gente avalia aí a profilaxia antitetânica e a profilaxia antimicrobiana. O IDSA, ele traz algumas situações para a gente indicar o antibiótico mesmo para profilaxia da infecção, né? E essa profilaxia, ela é feita geralmente por 3 a 5 dias, recomendadas principalmente para pacientes imunocomprometidos, asplênicos ou pacientes que têm doença hepática avançada, quando eu já tenho um edema muito significativo e importante da região afetada, lesões que foram muito graves, né? Especialmente em mão e rosto, a gente geralmente indica a profilaxia. E em situações em que eu posso ter tido penetração de periósteo, de cápsula articular, então infecções mais graves, né? Ferimentos mais graves com potencial maior de risco de infecção. E nesses cenários, a gente tem que lembrar das bactérias que vivem nas bocas desses animais, tanto silvestres quanto domésticos. E aí a gente tem aqui, principalmente, que tem ação amoxicilina clavulanato, cefroxima, adoxi, as quinolonas, clindamicina e o Bactrim. Então, sempre lembrar desses antibióticos se a gente precisar, porque eles vão estar cobrindo adequadamente os anaeróbios de boca desses bichos, né? Então, a gente consegue garantir essa cobertura ampla aí tanto para gram-positivos da pele, que podem inocular localmente a ferida, mas esses anaeróbios de boca de animais, né, que foram os causadores do acidente. Então, a gente vai definir o agressor. Esse é o primeiro passo, né? Porque a gente tem que pensar aqui que a partir do animal, às vezes eu já vou ter alguma consideração que eu não vou precisar nem avaliar a gravidade do ferimento. Por exemplo, os morcegos. Todo acidente com morcego, independente da gravidade que eu tenho, mesmo se foi contato indireto, ele automaticamente é um acidente potencial grave. Então, a gente já vai direto para a realização da profilaxia, a gente não precisa nem de avaliar o tipo de ferimento, porque ele vai ter indicação da profilaxia, tanto com soro quanto com a vacina. E aqui, vale ressaltar que quando o Ministério fala que é animal observável, passível de observação, ele só está classificando nesse grupo de observável cão e gato. Se for qualquer outro animal, mesmo que domesticado, mas não for um animal doméstico, cão e gato, por exemplo, for às vezes um porco, a pessoa cria um porco e é doméstico dela, ela é passível de observar esse animal, mas ele não entra na classificação de animal observável. Então, aqui só entra cão e gato, tá? São as únicas situações que o Ministério deixa a gente fazer essa observação. Além disso, mamíferos de interesse econômico e mamíferos silvestres entram como importantes aqui e já tem um grau também de risco maior. Vale ressaltar que os animais de baixo risco, como roedores, sejam eles urbanos ou de criação, né? Então, rato, ratazana, camundongo, porquinho da Índia, hamster, coelho, não são animais de potencial risco. Então, nesses casos, a gente não indica profilaxia. Então, chegou a avaliação do paciente, ele teve acidente. A gente vai abrir a ficha de notificação só se ele não for um desses aqui. Se ele for um desses aqui, a gente nem precisa abrir ficha porque não é animal potencial de transmissão de raiva. Então, ele não entra nem na notificação e nem na indicação de profilaxia. Termina aqui o atendimento. A gente vai fazer o atendimento da ferida, da limpeza local, né? Definir outros cuidados com a ferida, mas ele não vai entrar como atendimento antirrábico. Agora, roedores silvestres ou alguns outros mamíferos silvestres, eles entram, tá? Então, capivara, paca, esquilo, cutia, porco-espinho, guaxinim, macaco, raposa, tudo isso entra também na profilaxia antirrábica, porque nesses roedores silvestres e mamíferos silvestres, a gente não tem muito bem definido o risco de transmissão, então por isso eles entram, tá? Nesses de cá, a gente sabidamente tem definido o risco de transmissão. Nesses aqui, a gente sabe que não transmite, mas nesses a gente não conhece muito bem o ciclo de transmissão. Então, eles entram na profilaxia antirrábica. E aí, em relação ao tipo de exposição, a gente vai definir se foi um contato indireto, se foi uma exposição leve ou grave.
né? E aí a gente tem os contextos de dar de comer o animal, de estar no mesmo ambiente, ou até mesmo de ter lambedura, lambedura de ferida, de ter tocado na pele, de ter tido contato com a mucosa do animal, né? Arranhadura, mordedura, entre outros. Então, vamos começar aqui com esse quadro, que já é o quadro do Ministério da Saúde para a gente fazer a profilaxia, que ele só está de cor diferente, mas é o quadrinho padrão do Ministério. Então, a gente definiu a indicação da PEP. Então, não é um animal que é daqueles roedores que a gente sabe que tem baixo risco. Então, a gente vai abrir ficha e vai começar a avaliar se tem indicação da profilaxia. E aí, o contato indireto, né, que seria dar de comer, tocar o animal, ou o animal lambeu a pele, mas a pele está íntegra, sem fissura, né, ou teve contato com alguma secreção desse animal, ele é considerado um contato indireto. O contato leve, ele já envolve uma quebra de barreira, seja ou por mordedura, arranhadura, mesmo que superficial, ou então quando eu tenho uma lesão na pele e eu tive lambedura. Entende-se que essas lesões da pele podem ser microfissuras. Então, muitas vezes, trabalhadores rurais têm a pele áspera, tem muita abrasão, né, próxima à região dos dedos. Então, essa pele não é considerada íntegra. Então, ela é considerada uma pele que tem porta de entrada. E se teve algum contato com a secreção ou de lambedura, né, seria um contato leve, não seria indireto. E o contato grave é quando eu tenho contato de mucosa, né? Seja por mordedura, arranhadura, ou esses acidentes envolvendo segmento cefálico, mãos, pés, ou então múltiplos ou extensos, né? Mesmo que eles sejam, às vezes, é um acidente, uma mordedura única, mas ela foi pontiforme e a gente não tem como definir a profundidade. Então, ela é classificada como um ferimento grave, tá? Então, vamos começar aqui no contato indireto. O que a gente tem que avaliar? É aquilo que eu falei, a gente começa avaliando o animal agressor. Se ele foi morcego, eu posso parar minha avaliação aqui. Eu já vou ter indicação de fazer o soro e a vacinação desse paciente. Ele já entra como alto potencial de gravidade e já vai receber as duas profilaxias. Se for um mamífero silvestre, ou doméstico, ou focão, ou fogato, independente do tipo de animal, se foi só contato indireto, eu vou só lavar e não indico profilaxia. Então, é só cuidado local com a ferida, tá? No contato indireto aqui, então, só para fechar, qualquer mamífero, exceto o morcego, a gente vai lavar e observar. Quando for morcego, a gente já vai de cara indicar a PEP com a vacina e com soro ou imunoglobulina. Quando eu falo de acidente leve, aí o animal ele começa a ter um peso para a gente definir. Se é um acidente, eu não vou falar mais do morcego. Por quê? Porque o morcego, mesmo no contato indireto, ele já tinha. Então, no acidente leve ou acidente grave, obviamente ele vai ter. Deu para entender essa parte, né? Então, nos acidentes leves, eu já vou começar a avaliar se foi, por exemplo, um mamífero silvestre. Mamífero silvestre, não tem como eu observar e é alto risco. Se foi contato leve, eu vou fazer soro e imunoglobulina. Ele tem o mesmo raciocínio do morcego no contato leve. Se for um animal doméstico de interesse econômico, um mamífero doméstico de interesse econômico, e aqui a gente tem bovino, equino, animais de criação, a gente vai fazer só a vacina. Se for cão ou gato, a gente tem duas divisões aqui, porque o Ministério define que cão e gato é observável, certo? Então, se eu estiver tratando de um cão ou gato que for observável, eu vou observar no acidente leve. Eu observo esse animal. E se em 10 dias o animal estiver bem, não tiver sumido, desaparecido, estiver vivo, encerro o caso. Eu não vou ter indicado a profilaxia. Mas se for um animal que não for mais possível observar, ou ele deixou de ser observável, né? Eu tenho que indicar a vacina nos casos leves.
E aqui a gente entende que animal de rua, por exemplo, cão de rua, é uma situação muito comum de acontecer acidente. Se esse cão residir, né, ou estiver frequentando ali um mesmo local e ele for possível de observar, mesmo que uma vez ao dia, para ver se ele está vivo, ele é um animal passível de observação, tá? Ele só não é passível quando ele é um animal desconhecido daquela pessoa e que eu não consigo encontrá-lo mesmo. Nessas situações aqui, mais para frente eu vou falar, mas esses 10 dias, eles têm uma lógica de ser definido. Porque, apesar da doença, né, ela ter aquele tempo de incubação, ou seja, o tempo que a doença demora para manifestar sintoma, muito variável, que pode ir até um ano, a fase de evolução natural da doença, ela é muito bem definida. A doença, a raiva, seja ela humana ou animal, em 10 dias ela mata. Então, se o animal sobreviveu mais de 10 dias, ele não estava na fase de transmissão da raiva. Então, seguramente eu posso descartar essa questão de profilaxia. Então, por isso os 10 dias da observação, por causa da evolução natural da doença, que ela mata quem ela está adoecendo ali em 10 dias. E se não for nesses 10 dias, não estava na fase de transmissão, então não teve o risco de transmissão para o humano, então não precisa da profilaxia. E agora para o acidente grave. No acidente, e aqui é exatamente o que eu tinha falado, né? A evolução clínica da doença, a gente tem um período de incubação muito variável, mas a partir dos primeiros sintomas, eu tenho um período prodrômico que é rapidamente evolutivo até a fase grave de fase neurológica progressiva de encefalite e óbito aí. Ali fala, a gente coloca 10 dias, que é o mais comum, mas aqui na imagem eles trouxeram 14 dias, que também é aceitável. Mas a fase de transmissão, que é essa fase de 0 a 10 dias, ela é a fase que a gente usa para definir o tempo de observação do animal. Agora, no acidente grave. No acidente grave, a gente então falou lá do morcego, a gente pode esquecer, porque contato indireto já era considerada profilaxia. No acidente leve, mas animal silvestre, também a gente podia esquecer que já era profilaxia com soro e vacina. Agora, no acidente grave, o que muda é que tanto o mamífero, que lá no acidente leve eu fiz só a vacina, e o animal não observável, que eu fiz só a vacina, quando esse acidente for grave, os dois vão receber vacina e soro. E só vai receber vacina, e só vacina, quando for um animal passível de observação e, na verdade, não recebe nem só vacina, recebe a vacina e o soro. Sempre que for acidente grave, animal passível de observação, mas que desapareceu ou se perdeu no meio do caminho, vai receber também vacina e soro, porque ele passa para a janela de cá e passa a ser não observável. Então, resumindo, a gente tem contato indireto. A gente só vai fazer profilaxia no morcego. Foi um contato leve. A gente inclui aí a profilaxia para mamífero silvestre com soro e vacina igual ao morcego. E no mamífero e o animal não observável, a vacina, que é o mínimo. No acidente grave, já entra soro e vacina para esse grupo todo, sendo animal não observável, mamífero de interesse econômico, animal silvestre e o morcego. E se o animal deixar de ser observável, ele também entra na janela de cá com soro e vacina. Alguma dúvida até aqui, gente? Querem que eu volte? Querem que fale de novo alguma coisa, algum tópico aí? Pode falar. Pode falar, Ramsés. Ô, Natália, eu tenho uma dúvida em relação. É porque já aconteceu de aparecer lá para nós na cirurgia. Tem uma instituição aqui em Divinópolis que ela cuida de animais silvestres, né? Eles são depositários fiéis do Estado. Uhum. E aí, os animais estão lá já há muitos anos, né? São animais silvestres mesmo, eles cuidam, são locais completamente fechados, onde não tem risco do animal que é reservatório da raiva ter contato com eles.
Mas já aconteceu de, às vezes, manipular esses animais que são silvestres, né? É diferente do animal adestrado, né? Do animal Sim. doméstico. E acabar arranhando, mordendo, e esse pessoal procurar o atendimento antirrábico humano. E aí, tipo assim, aí o último caso que eu lembro foi de uma raposinha que mordeu a moça, mas ela disse que já tem 3 anos que eles cuidam, é muito bem fechado o local. Aí isso indicaria também, porque o Ministério da Saúde ele não trata esse tipo de caso, né? Porque a Sim. observável é só cão e gato. Na verdade, o Ministério tem uma nota que fala sobre isso. Ele não fala especificamente desses casos, mas ele coloca que o animal silvestre, mesmo que ele for domesticado, mesmo se for um animal que é mantido em cativeiro, ele entra como alto risco, ele é uma fonte potencial, porque esses animais silvestres, eles não são vacinados na maioria das vezes. E a vacinação deles, a gente não tem resposta de imunogenicidade. Então, a gente não sabe qual a efetividade dela para esses animais. Então, como eles têm um potencial de risco de transmissão muito alto, o Ministério define que, independente deles serem Entendi. domesticados ou viverem em cativeiro e serem observáveis, eles não entram nessa classificação e sim indicaria a profilaxia, em todos os casos. Só que aí o que muda é o seguinte: esses profissionais que trabalham com esses animais, eles têm indicação de fazer a PrEP antirrábica, Ah, né? sim. Uhum. Então, eles receberiam 4 doses de vacina. E aí, se eles têm acidente, eles não recebem a imunoglobulina nem o soro. Eles já entram como sem indicação de receber imunoglobulina ou soro e eles vão completar o esquema com 2 doses só. Então, a gente diminui a demanda de soro e imunoglobulina, que é limitada a produção, e a gente também diminui a dose necessária da vacina antirrábica. Então, o que faz de racionalização é indicar a PrEP para esses profissionais, entendeu? Ah, sim, não, entendi. Entendi, sim. Mas a indicação da PEP, se eles tiverem acidente, permanece do mesmo jeito. O Ministério coloca que, independente se eles forem observáveis ou não, eles não vão entrar porque eles são silvestres. E atualmente o que a gente tem mais casos confirmados é de transmissão de animal silvestre e Ah, morcego. Então, por esse potencial de risco e esse desconhecimento de imunogenicidade de vacina nesses animais silvestres, mantém-se a indicação. ah, sim, não, perfeito. A gente tem feito isso na cirurgia, igual você falou, a gente sempre tem perguntado se a pessoa já tomou, né, Sim. alguma vez a dose, né, porque aí vai mudar muito a profilaxia que o médico Muda. vai tomar. Não, perfeito, Exatamente. certinho. Porque eu até vou falar mais para frente, mas a gente já parte do princípio que não vai ter indicação de soro nem imunoglobulina. E as doses da vacina não vão ser 4, vão ser 2, a depender da janela que ele tiver ali da última dose. E isso é muito importante e a vigilância cobra muito isso, porque a gente faz uma revisão semanal das fichas de notificação, né? Então, a gente pega muita ficha que o campo que fala da informação se o paciente fez ou não PrEP em algum momento, a PEP em algum momento, ele está em branco. Então, a gente Sim. precisa melhorar a nossa documentação disso, seja em prontuário, né, na hora que a gente avalia o paciente, seja na notificação. Então, isso é um ponto importante, isso muda a conduta, né? Então, a gente tem que se atentar muito a isso e até coloquei lá na avaliação inicial para lembrar principalmente desse tópico, porque isso gera essa mudança toda aí das indicações e é importante a gente definir isso até mesmo para recurso, né? E evitar uma reação adversa no paciente, em vez dele receber soro e imunoglobulina, ter potencial de ESAV, né? Potencial de doença do soro, às vezes fazer uma reação mais grave à vacina. Então, a gente diminui todos esses riscos e ainda a gente poupa recursos e utiliza eles da forma correta. Então, bem pontuada aí a dúvida, Ramsés, bem pertinente, viu? Ah, não, não, perfeito. Obrigado, viu? Certinho. Nada. Mais alguém, gente? Então, eu vou seguir, qualquer coisa pode levantar a mão aí, tá bom? Então, agora a gente vai falar especificamente dos imunobiológicos, né? Tanto da vacina quanto do soro e da imunoglobulina. Então, o atendimento antirrábico ele é uma emergência e a gente tem que fazer os imunobiológicos no tempo mais rápido possível. Mas, lembrando que a gente não tem limitação quanto ao tempo do acidente, independente da janela que decorre aí do dia do acidente até o dia do atendimento. Se tiver indicação, a gente vai fazer tanto o soro quanto a imunoglobulina. É,
A vacinação e o soro não têm contraindicações absolutas, né? Nem gravidez, lactação, algum outro tratamento que o paciente faz. Só tem um porém nos pacientes que são imunossuprimidos ou usam medicações imunomoduladoras. Se a gente puder suspender esse tratamento, ótimo, a gente suspende e ele é tratado como um imunocompetente. Mas se não, a gente trata ele como um imunossuprimido, e aí, nesses casos, a gente não vai fazer os imunobiológicos intralesionais, que é o que a gente faz, ou intradérmico. A gente vai fazer intramuscular. E a vacina, a gente tem a aplicação da vacina no deltoide, tá? Que é o grupamento prioritário para a gente aplicar essa vacina. Em crianças, a gente deve aplicar no vasto lateral da coxa. A gente não deve aplicar essa vacina em glúteo, tá? Por causa do tecido adiposo ali, a penetração e a imunogenicidade da vacina é menor. Então, a gente não deve aplicar no glúteo, sempre preferir esses dois grupamentos musculares aqui em adultos ou então na criança. Tá? O esquema vacinal, ele é completo com 4 doses, né? Com os intervalos 0, 7 e 14. O volume da dose é padrão e a via preferível intramuscular. Algumas situações, gente, que a gente tem pacientes que são faltosos, né, nas doses subsequentes, e isso gera algumas dúvidas de como a gente vai fazer o intervalo das próximas doses. Então, a dose 0, ela é sempre o primeiro dia da vacina, não é o dia do acidente. Definimos a dose 0. O paciente tomou a segunda dose no intervalo certinho, ótimo, mas depois ele volta aqui com 10 dias, mais ou menos. Então, ele perdeu essa janela aqui da terceira dose. O que eu faço? Eu vou seguir o intervalo. O intervalo definido eram 5 dias. Então, se ele voltou, eu vou seguir o próximo intervalo. É que eu falei 5 dias, perdão. É porque eu ia falar o exemplo com 3, eu mudei. Então, aqui, ó. Aí ele tomou a segunda dose com 3. A terceira dose ele vai tomar no dia que ele chegou, e a quarta dose, ela vai seguir um intervalo aqui que são 7 dias. Então, independente do intervalo que ele perdeu, o intervalo entre a próxima dose, ele segue como seria se ele tivesse tomado certinho. É meio confuso essa parte, mas a gente sempre deve jogar nessa régua aqui, porque aí a gente tem certeza do intervalo que a gente vai seguir. Então, a gente vai seguir um intervalo aí ou de 3 dias, ou de 5 dias, ou de 7 dias. Deu para entender essa parte? Porque isso aqui é bem comum do paciente faltoso chegar procurando a nova dose e a gente não saber qual a parte da próxima, né? O intervalo da próxima dose. Ô, Natália. Diga, Kelly. É eu. Ei, gente, boa noite. Aqui, se o paciente ele faltou, eu fiz o 0 hoje. Aí daqui 3 dias ele não voltou. Ele voltou daqui 5 dias. Aí eu faço a dose e jogo para 3 dias depois? Não, É isso? não. Você vai fazer o seguinte: no dia que ele voltar, vai ser como se, na régua, vai ser como se ele tivesse tomado no dia 3. E aí, a próxima dose dele segue o mesmo intervalo. Então, se for a terceira dose, vai seguir o intervalo de 5 dias. Entendeu? Não, mas vamos supor, ele tomou hoje 0, hoje é dia 10. Aí ele voltou, dia 15 de agosto ele voltou. Isso. Aí seria a segunda dose. Isso. A próxima dose dele vai ser 16, 17, 18, 19, 20. Você vai considerar 5 dias. O intervalo. 5 dias, entendi. Isso, o intervalo é o mesmo. O intervalo entre as doses. Entendeu? Entendi. Outra coisa que eu queria te perguntar. Eu sofri acidente um cachorro me mordeu, tem 15 dias. E hoje apareceu uma bolha no meu braço. Eu vacino ou não vacino? A bolha no local da lesão? No local da mordida do cão. E o A paciente raiva... não procurou atendimento no dia.
Independente dessa bolha aí, essa bolha pode ser uma reação local da ferida. A raiva, ela não manifesta com manifestação de pele, né? Ela é doença neurológica. Então, a bolha possivelmente é uma reação local e o tempo transcorrido aí entre o acidente e a procura da avaliação médica não contraindica. Se o paciente aparecer 6 meses depois e quiser fazer, e ele tiver critério de fazer, o que a gente tem que avaliar é, na época que ele teve o acidente, ele tinha critério? Então, a gente vai fazer, inclusive a imunoglobulina. Porque o que o Ministério define é a dose zero para a imunoglobulina, a gente conta 7 dias, que é o intervalo máximo. E essa lógica, ela existe por quê? Porque a vacina, quando a gente aplica, ela demora 7 dias para produzir o anticorpo. Então, se o paciente tem indicação de imunoglobulina, mas ele não tomou até o 7º dia, no 7º dia ele já vai ter anticorpo. Então, não tem indicação de eu neutralizar com o anticorpo pronto, que é a imunoglobulina ou soro. Então, passou 7 dias da primeira dose da vacina, não tem indicação mais. Mas se ele procura o atendimento dele em 6 meses depois, ele tinha indicação de soro, eu vou fazer vacina e soro, independente do tempo transcorrido. Entendeu? Ótimo, adorei. Eu queria saber se o povo entendeu, porque parece essas coisas de mordida de cão, o povo acha que é só no dia na UPA, mas não é. Não tem limite para Não definição. tem limite. Justamente porque a doença, a tempo de incubação dela pode ser mais de 1 ano. Nossa, então, mano, a gente tem que fazer. Se tinha indicação, tem que fazer. Pode falar, Ramsés. Natália, a questão do atraso, porque vai muito paciente com atraso lá. Mas, assim, o máximo é, tipo assim, o paciente atrasou, tipo assim, 2 dias, aí eu tenho que reatrasar. No máximo, tipo assim, porque às vezes a paciente cita pra gente que ele vai precisar ou adiantar uma dose ou atrasar 1 dia. Isso não tem problema, não, né? Não tem problema, não. 1 dia. Acima de 2 já começa a atrapalhar como o corpo absorve e cria e produz anticorpo. Na verdade, é uma definição assim de a gente ter estímulo de imunogenicidade. Então, o ideal é que a gente respeite esses intervalos. Mas, se o paciente não conseguir com intervalos aí menores de 1 dia, a gente não vai saber falar da imunogenicidade, entendeu? O que a gente tem de estudo é respeitando esse intervalo. Tá. Uhum. Então, o que você vai fazer é reaprazar as próximas doses. Em vez dela ficar, às vezes você tinha que definido, ó, no dia 0 era o dia 1º de agosto. Então, ele teria que voltar dia 3 de agosto, depois dia 7, depois dia 14, certo? Isso. Uhum. Se ele não consegue voltar dia 3 e ele volta dia 5, em vez de eu considerar aqui o dia 7 de agosto para a terceira dose, eu vou reaprazar, né? Aí eu ponho 9. Isso, exatamente. E aí, o intervalo que a gente considera mais seguro é um dia para mais, 1 dia para menos. Passou disso, a gente já não tem tanta resposta. Tá. Não, então tá certo que a gente faz. Porque o tempo que ele atrasou, que é os dias, é o tempo os dias que vai pular subsequente. Isso. É o dia que reaprasa, né? Não. Então a gente tá fazendo certo, então. É isso mesmo. Mais alguém? Então, vamos lá. Ótimo, eu gostei. Em relação às imunoglobulinas, a gente tem aí tanto o soro quanto a imunoglobulina heteróloga, né? É homóloga. O soro é a heteróloga e a imunoglobulina humana é a homóloga, né? A heteróloga é produzida do equino e elas promovem essa imunidade mais rápida. E elas são usadas justamente na janela onde a vacina ainda não conseguiu ter a imunogenicidade e estimular a produção de anticorpos. Então, eu vou dar um anticorpo pronto para o paciente se ele for classificado como de risco para receber imunoglobulina ou soro. Então, é justamente nessa janela de 7 dias. Depois, se o paciente tomou a vacina e passou 7 dias, não existe mais benefício porque eu já tenho anticorpo pronto. Então, não tem por que eu dar anticorpo pronto para ele, entendeu? Então, os 7 dias do prazo da imunoglobulina é da primeira dose da vacina, da dose 0 da vacina, não é do dia do acidente. Então, o paciente chegou com 14 dias do acidente, ele tinha indicação de fazer soro e vacina,
Com 14 dias, eu vou fazer soro e vacina. Agora, se ele chega no 14 de 14 dias, eu faço só vacina, não faço soro, e ele fica de voltar para fazer o soro, ficou receoso, quis pensar melhor, e ele volta depois de 7 dias da dose da vacina, que foi com 14 dias. Aí é por causa do intervalo que ele não tem indicação, não é por causa dos 14 dias que transcorreram do acidente, tá? Então, a nossa primeira escolha é o soro, por causa da disponibilidade, né? E aí, o soro, ele deve ser feito em ambiente hospitalar e o paciente deve permanecer em observação aí por um prazo de 2 horas, por reações adversas imediatas, né? O período de maior incidência de a doença do soro ou do ESAV, que é eventos adversos relacionados à vacinação, eles são do 7º até o 12º dia. Então, podem ser sintomas leves, e lá no finalzinho da apresentação eu vou destrinchar um pouquinho isso, falando da doença do soro, só para a gente ter conhecimento e como saber manejar, tá? Mas então, a imunoglobulina, é interessante olhar aqui, gente, que o SARS, que é o soro, no frasco dele vem escrito soro antirrábico. Eu quis deixar a imagem justamente por isso. Vem escrito soro antirrábico pequenininho, e embaixo vem escrito imunoglobulina, só que a imunoglobulina é heteróloga, tá? Então, muita gente, às vezes, que nunca viu o frasco do soro antirrábico, acha que isso aqui é a imunoglobulina, então pode levar a cálculo de dose errada. Então, isso é muito importante da gente saber, que no soro vai estar escrito imunoglobulina, mas é a imunoglobulina heteróloga, tá? Em alguns pacientes, ou então em alguma situação que a gente quer prevenir as reações adversas imediatas do soro, né? A gente pode abrir mão da desclorferinamida e da hidrocortisona, tá? Geralmente em pacientes de maior risco a gente faz isso. E a possibilidade. Natália, deixa eu só te atrapalhar rapidinho, te perguntar. Aquela imagem lá do frasco é um frasco do Butantan, né? O que a gente tá com, o que o Isso. Estado comprou agora é um É o da Índia. Vinhar, né? É, É é um o rosa, Vinhar. né? É o Vinhar. Mas só que aqui ele tá 200 unidades por ml. Na verdade, o soro não é 1.000 unidades por ml. Isso. Mas é porque tem que ver quantos ml tem no frasco. Deve ter 5 ml. Ah, no Vinhar tem 5 ml. Esse aqui deve Isso. ser um que tem mais, né? Deve ter mais quantidade. Não, esse daqui também tem 5 ml. Ah, tá. Então a apresentação É a diferente? Porque mesma. Não, a apresentação é a mesma, são 200 unidades por ml. Ah, tá. Não, porque a imunoglobulina, ela tem Ah, não, a menos quantidade. imunoglobulina é É diferente. A 250, né? imunoglobulina tem 150, Tá. 500 ou 1.000, se não me engano. São 3 apresentações da imunoglobulina. Ah, tá, não. Perfeito, certinho. Tá? Então, a gente tem que atentar à apresentação para a gente poder calcular o ml, né? Então, isso é muito importante. E eu já tive situações em que o médico me mandou essa foto aqui e já tinha calculado a dose da imunoglobulina homóloga, achando que isso era a imunoglobulina humana, né? Por causa justamente desse escrito aqui que foi deixado no rótulo e ficou confuso mesmo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, aqui, quando a gente vai considerar a substituição do soro pela imunoglobulina, principalmente em pacientes que já tiveram ocorrência de quadros anteriores de hipersensibilidade, né? Já fizeram previamente alguma outra imunoglobulina de origem equina, aqueles soros antipeçonhentos, né? Esses pacientes têm um risco maior de fazer reação adversa, e quando esses pacientes têm um contato frequente com animais, principalmente equinos, e aí seja de lazer ou profissional, porque eles são expostos a alguns componentes que tem no soro, e isso pode desencadear reação de hipersensibilidade. Então, nesses casos, a gente pode fazer a justificativa, né, e trocar pela imunoglobulina,
tá? Só tem que ser justificado, porque atualmente a indicação é a gente fazer o soro preferencialmente, e só nos cenários em que existe a indicação a gente trocar para imunoglobulina. Mas a gente tem disponível, tá, gente? Algum estoque, a gente tem um estoque aí estratégico na unidade da imunoglobulina, então nesses casos, fazendo a justificativa correta, a gente consegue a reposição deles, tá? Então, aqui eu trouxe uma fotinho de uma das imunoglobulinas, né? Essa daqui é a apresentação de 150 unidades por ml, mas a gente tem 3 apresentações, e ela é o anticorpo pronto, né? Então, e ela é produzida a partir de hemoderivados humanos mesmo. Então, a reação, a possibilidade de uma reação adversa a ela é muito, muito mais baixa do que o que a gente tem com o soro de equino. E aí, só falar um pouquinho do cenário da racionalização do soro. O que acontece? Desde 2022, a gente tem a indicação de fazer a racionalização desse soro, e até hoje isso não foi revogado. Então, o que está em vigência é a gente racionalizar o soro por questão de insumo, né? Então, quando a gente tem acidente envolvendo morcego ou animal silvestres, que são os potenciais de gravidade, a gente não entra nesse cenário de racionalização. Então, o cálculo do soro é pelo peso do paciente, ponto final. Quando a gente tem acidentes que não envolvem morcego e animal silvestre, o que a gente vai fazer é preferencialmente aplicar uma unidade de um frasco do soro só e aplicar ele intralesional. Se for uma situação que uma ampola não foi suficiente para eu infiltrar todas as lesões, foi um ferimento extenso e não deu para eu infiltrar todas, né? A gente tem até a possibilidade de diluir um pouquinho no soro para dar para distribuir mais. Mas não deu, aí sim a gente pode abrir uma nova ampola, tá? Então, a recomendação atual é a gente limitar a utilização de um frasco quando possível. Em situações que forem ferimentos extensos, a gente não vai conseguir, mas não é para calcular a dose total pelo peso. Deu para entender? Beleza. Então, aqui, quando a gente tiver indicação de calcular pelo peso, o soro é 40 unidades por quilo por peso e a dose máxima é de 3.000 unidades totais, tá? E a imunoglobulina é a metade do soro e a dose máxima também é a metade do soro. Então, fica mais fácil de guardar essa dose máxima aqui. Quando eu tenho indicação, então, de fazer o soro pelo peso, que é o acidente com morcego, por exemplo, e eu infiltrei no local da lesão, ou o paciente não teve lesão, foi só um contato indireto, né, que pode acontecer e teria indicação do soro. Eu vou infiltrar em grupamentos musculares, e aí a gente tem as limitações por grupamento muscular de volume. Então, o ideal é que a gente divida, né, são 5 ml. Vamos pensar numa criança. Então, a gente divide esses 5 ml em 2 grupamentos ou 3 grupamentos que possam receber aquele volume total, tá? E no caso da imunoglobulina, segue a mesma lógica. A imunoglobulina a gente calcula pelo peso, não tem racionalização, tá? E a gente vai fazer seguindo a mesma lógica do volume pelo grupamento muscular. Então, aqui eu já falei, né, que o soro ele deve ser administrado no dia 0 ou até o dia 7, que é o 7º dia da vacina, não é o 7º dia da data do acidente, só para ficar bem claro. E aí a gente infiltra localmente, né? E o restante a gente infiltra muscular. E a preferência é que a gente infiltre no grupamento mais próximo da lesão. Então, se for uma lesão no braço, eu vou preferir fazer no deltoide daquele mesmo braço. Mas é importante de eu não fazer a vacina e o soro no mesmo grupo. Porque um tem anticorpo, o outro tem antígeno. Eu vou fazer um e o outro no mesmo lugar, eu vou neutralizar, né? Então, a gente faz a imunoglobulina num lugar e a vacina no deltoide. Ou então no ventrio glúteo lá quando for criança. Não aplicar no glúteo mesmo, não aplicar, tá?
E quando for estreitamente necessário a gente aproximar bordas das lesões, a gente tem que aplicar o soro, geralmente 1 hora antes, para dar tempo dele neutralizar aquilo ali e você poder fechar a ferida, tá? Lembrando de não fechar completamente, deixar os pontos frouxos, espaçados, né, distantes um do outro, para que aquela ferida ali não fique fechada e infectada. E agora, vou trazer aqui essa questão da reexposição ou de quando o paciente fez a PEP. Pode falar, Ramsés. Só te perguntar rapidinho de novo, ô Natália. Pode ficar à vontade. A administração da vacina, a gente sempre opta pela questão, primeiro, né, intradérmica, né, no deltoide, e a gente sempre divide ela em 2 aplicações, né? Aí fica 10 unidades de cada lado, né? O paciente recebendo 20. O poço tem feito só num membro só, uma aplicação cheia. É correto isso? Porque aí o paciente chega para tomar a segunda dose, às vezes ele foi atendido num posto que faz o atendimento antirrábico e a vacina. Chega para tomar a segunda dose no final de semana, lá na UPA, e aí reclama porque que a gente está dividindo a dose, está fazendo 2 aplicações. Não tem problema, não tem problema. Na verdade, é mais confortável a administração do volume intradérmico dividida, né? Então, o ideal mesmo é se dividir a dose, tá? Agora, fazer na mesma aplicação vai estar em um desconforto local, né? Porque sim. o volume é grande. Mas eu vou checar direitinho se tem alguma outra referência a respeito disso e eu te dou esse retorno, tá bom? Tá bom, beleza. Então, no cenário de reexposição, ou seja, um paciente que já teve um acidente prévio e ele retorna depois de um novo acidente, né? Então, a gente tem que reavaliar se ele vai ter indicação. E no paciente que é um trabalhador ele cuida de animais de cativeiro e ele fez o esquema da vacinação antes da exposição para se prevenir, né? Então, esses cenários mudam um pouquinho a rotina. Então, eu trouxe aqui para a gente falar também. E aí a gente vai fazer o seguinte: se foi um paciente que fez o esquema completo de PrEP, ou ele já fez o esquema da PEP, mesmo que não completo, mas ele já recebeu vacina, então os 2 casos já receberam vacina, eles não têm indicação de fazer nem o soro nem a imunoglobulina. Então, daqui eu já parto que ele vai precisar só de vacina ou nem a vacina, tá? Se foi PrEP, independente do intervalo que eu fiz as doses, eu vou fazer 2 doses para esse paciente, no tempo 0 e 3. Se foi PEP, ou seja, ele teve um acidente e recebeu as vacinas. Se foi a menos de 90 dias a última dose, eu não preciso reiniciar nem fazer nenhum esquema. Ele já está com cobertura vacinal para produzir anticorpo de novo. Então, ele já consegue ter essa resposta de imunogenicidade. Nos casos que passaram de 90 dias da aplicação, a gente vai fazer igual a gente fez aqui na PrEP. A gente faz 2 doses com intervalo 0 e 3, tá? Isso independente da gravidade do acidente também. Porque às vezes a gente pensa assim, um caso mais grave, às vezes eu vou ter que fazer 4 doses. Não, a gente sempre faz 2 doses. Aí a gente aqui, no caso da PrEP ou da PEP, na reexposição, né, a gente não avalia gravidade. A gente avalia gravidade para ver se tem que receber a vacina ou não. Se tiver que receber a vacina, ele recebe no máximo 2 doses, né? No total aí 2 doses. Quando for um paciente imunossuprimido, ou usar imunossupressor ou imunomodulador e não puder parar de tomar, e não pôde parar de tomar na vacinação que ele estava, a gente vai tratar ele como imunossuprimido e aí a gente vai fazer o soro e a imunoglobulina. É a única exceção na reexposição para a gente fazer imunoglobulina ou soro, tá? Ficou claro aqui, gente? Alguma dúvida? Ô, Natália, o paciente que já tem mais, assim, tomou a vacina antirrábica 10 anos atrás, como 2 é que fica doses. 2 doses só? 2 doses. Sim, perfeito. Ele entra como se ele tivesse feito uma PrEP. Ele vai ter reação de memória e ele vai ter resposta de memória da vacina. Sim, mesmo após muitos anos. Mesmo após muitos anos. Ok. E aqui, então, só para pincelar a questão dos eventos adversos, que como a gente está falando de imunobiológico, a gente não pode deixar de falar de ESAV,
né? E aí a gente sabe que os exames têm que ser notificados, porque tem uma investigação que ocorre em torno deles, né? A gente teve aí recentemente a questão da vacina da dengue do Butantan, né? Que ela foi suspensa justamente porque a gente tem um sistema de vigilância de imunobiológicos, de vacinas, que as informações são colhidas a partir das notificações de eventos adversos. Então, se a gente não notifica, a gente não investiga, a gente não sabe que tem, né? Então, toda vez que tiver um possível evento atribuível, então é a suspeita do evento, a gente deve notificar para que isso gere a investigação. Às vezes é a questão de um lote, né? Às vezes é a questão de conservação da sala de vacina, de transporte desse imunobiológico para o local onde ele é aplicado, da aplicação. Então, tudo isso entra nessa investigação e é muito importante para a vigilância. E 93% das ESAVs são reações leves, que não vão causar internação desse paciente, o paciente não vai nem ter que procurar serviço de saúde. 7% podem ser graves. Das que são graves, 13% são reações neurológicas, por exemplo, aí o Guillain-Barré, né, que é uma reação grave. 20% necessitam de internação e 3 casos, a gente já teve, né? 3 casos que foram de anafilaxia, ou seja, é muito, muito raro, tá? E a doença do soro. Então, essa doença, quando o paciente recebe o soro equino, né? Pode acontecer com qualquer outro soro heterólogo, mas como a gente está falando aqui do da raiva, né? Vou dar o exemplo do soro da raiva. Então, geralmente, aí, ele ocorre com 1 a 2 semanas da aplicação do soro. Mas mais precocemente ele pode acontecer em pacientes que têm aquele contato mais frequente com equino, que já tomaram, né, outro soro heterólogo. Então, por isso, aquelas indicações a gente trocar para imunoglobulina. E a doença do soro, ela pode ser grave, moderada ou leve. No quadro leve, geralmente é febre, urticária, ou às vezes prurido só na pele, difuso, pode fazer artralgia, artrite, edema, né, de membros e linfadenopatia. Nesses casos, o que a gente faz é suporte, pode fazer antistamínico, analgésico e hidratação, tá? Não tem nenhuma outra medida a não ser suporte clínico. Nos casos de moderados, a gente tem sintomas sistêmicos, né? Importantes aí como febre ou uma artralgia muito incapacitante, um edema significativo ou que acometa alguma região de risco, como região cervical, né? E manifestações que são muito persistentes, a gente pode considerar fazer corticoterapia sistêmica para esses pacientes, e aí a gente usa, na maioria das vezes, a PRED, né, dose de 1 miligrama por quilo dia, e a gente pode fazer por algumas semanas. Se a gente fizer por um tempo mais extenso, a gente faz desmame, mas geralmente não precisa. A gente faz uma semana, o paciente apresenta melhor, a gente consegue suspender. E nos casos de manifestação grave, a gente tem que internar esse paciente para poder fazer uma mínima investigação se ele fez alguma vasculite, glomerulonefrite ou alguma outra lesão de órgão-alvo que seja passível de alguma intervenção ou precise de algum suporte clínico mais intensivo, né? E aí a gente vai pedir minimamente exames para avaliar esses focos e descartar que ele tenha feito manifestações sistêmicas de órgãos, né, alvo aí. E a adrenalina, ela não é usada na doença do soro, ela só é usada quando a gente tem reação de anafilaxia e, como eu falei anteriormente, é muito raro. Então, na maioria das vezes, o que a gente faz é só suporte clínico, né? Se for um caso grave, a gente interna para investigar se tem alguma lesão de órgão. Se for um caso leve a moderado, às vezes dá para manejar ambulatorial com antihistamínico, corticoide, né? E a gente pode acompanhar esse paciente ambulatorial. E era isso, gente. Agora podem ficar à vontade se quiserem fazer alguma consideração, trazer dúvidas, questionamentos.